Paz do Senhor, gente. Meu nome é Abimael, sou um dos integrantes da staff. Faço parte desse projeto aí tão lindo, tão amplo, que vem alcançando vidas e almas para o reino de Cristo. E a gente vem junto aí com o Douglas, né, com o Matheus, o restante do pessoal aí que também é importante nesse grupo aí. A gente vem trabalhando já há um tempo, desde o ano passado. No ano passado teve algumas conferências pessoalmente, né, física ali, mas hoje o Douglas esse ano pensou em fazer diferente, fazer um encontro da staff digital. Então por isso que a gente está por aqui, e ele me convidou para fazer a parte para falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Ontem foi tratado sobre relacionamento com Deus, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como nós nos comunicamos, falar em línguas, ser manifestado em línguas e assim por diante. Nós iremos fazer e falar um pouquinho aqui sobre o Espírito Santo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito dias depois. Ou, em outras traduções, não muito depois desses dias, e assim sucessivamente. O texto ao qual nós lemos está baseado em Atos dos Apóstolos, como eu disse, e Atos dos Apóstolos é um dos nomes que se dá para este livro. Até porque ele é um livro que vai se tratar de grande maneira, de grandes momentos, a gente vai ver isso. Atos dos Apóstolos ele vai tratar no sentido do Espírito Santo agindo através da vida dos apóstolos. Então, o livro de Atos é um livro a qual vai tratar e vai dizer bastante coisa sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e como ele trabalha no meio de nós. No capítulo ao qual nós lemos, capítulo número 1, ele é uma promessa, o Espírito Santo ele é uma promessa na vida dos crentes. Capítulo número 2, ele já é a promessa cumprida, onde a gente lê cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente vai chegar nessa parte, mas no capítulo número 2, ele é uma promessa cumprida. No capítulo número 3, ele muda a vida de Pedro e de João por conta do Espírito Santo. O Espírito Santo muda a vida de Pedro e de João. No capítulo número 4, Pedro continua sendo cheio do Espírito Santo. Capítulo número 5, o Espírito Santo vem receber a oferta de Ananias e Safira e mata os dois porque entregam a oferta de uma forma totalmente rejeitada ao Espírito Santo. O Espírito Santo não aceita a oferta que eles entregam para o Espírito Santo. O capítulo número 6 e 7, Estevão ele é cheio do Espírito Santo. O capítulo número 8, o Espírito Santo enche Felipe e os crentes que estão em Samaria. O capítulo número 9 é tão tratado e tão falado sobre a conversão de Paulo e o Espírito Santo agindo desde ali em diante no ministério de Paulo, que é o mesmo Saulo, ou Saulo, que é o mesmo Paulo, como você entender melhor. O capítulo número 10 é o Espírito Santo, ele desce na casa de Cornélio, enche toda a casa e todos que estão juntos ali. Então, desde aqui do capítulo 10 e até mesmo em diante, no livro de Atos, vai se tratar sobre o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos, ou de quem ele levantou, ou até mesmo dos crentes, ou até mesmo dos irmãos que ali estão. Mas, se nós lermos o capítulo número 1, vai dizer que alguém está dizendo a Teófilo, né? Teófilo dizendo que tudo isso é apenas o que Cristo começou a fazer nas nossas vidas. O autor do livro de Atos é o Lucas. Lucas ele escreve o livro de Lucas e o livro de Atos. Quem já leu a Bíblia e já leu o livro de Lucas vai ver que Lucas fala sobre diversos assuntos, vai falar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, vai falar sobre quando Cristo é levado ao deserto e vários milagres que Cristo fez, quando Cristo prepara os seus discípulos e assim sucessivamente. É um tema muito amplo. Então o livro de Lucas e o livro de Atos é apenas aquilo que Cristo começou a fazer na vida de cada um dos irmãos através dos apóstolos.
E na onde na Bíblia não, você me prova que Jesus, ele foi uma das pessoas que foi conduzida pelo próprio Espírito Santo. A gente vai encontrar isso em Mateus, capítulo número 4, versículos número 1 a 11, que vai dizer que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas ele foi levado por quem? Se nós lermos lá, vamos ver que o Espírito Santo é quem leva, quem conduz ele. Desde quando Cristo ele é batizado nas águas e desce uma pomba, né, e pousa ali sobre o seu ombro e tudo mais, e abre-se o céu a uma voz que é clamada ali, este é meu filho, a quem me compraz. Desde aquele momento ali, o Espírito Santo ele já conduz a vida de Jesus. Ele anda com Jesus em todo tempo, em todo momento. E a gente vai notar em diversos momentos que o Senhor Jesus, ele sempre fez muitos milagres, muitas maravilhas, conduzido também pelo Espírito Santo. E quando foi levado ao deserto, foi levado pelo Espírito Santo. Quero abrir aspas aqui para te dizer que nem todas as provas, nem todos os desertos que você e eu passamos, é o inimigo que está agindo. Mas às vezes é o próprio Espírito Santo que está te colocando lá para poder te provar. Tiago vai nos dizer para nós se alegrarmos quando fomos tentados, quando fomos provados. Por quê? Porque todas as vezes que o Senhor nos permite passar por alguma prova, porque Ele vê na gente algo que nós não estamos vendo. E Ele sabe que nós precisamos ser provados, precisamos passar por esse processo para o aperfeiçoamento da boa obra de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que passando por esses momentos, Jesus ele é levado ao deserto. O diabo vai levar ele até o topo de um monte. E vai levar ele lá em cima, dizendo também, abrindo aspas aqui, que nem todo mundo que está em cima é Cristo que coloca. E nem todo mundo que está lá embaixo é Cristo que coloca também. Porque quem leva Jesus até o topo de um monte não é o próprio Espírito Santo, não. O Espírito Santo conduz ele para passar o deserto. Mas a Bíblia vai nos dizer que quem leva ele até o topo de um monte é o próprio diabo. Assim como todas as pessoas que estão lá em cima, muitas das vezes hoje por influência, né? Tem a rede social, tem muitas coisas aí, e serve de muita influência, está no topo aí de muitas coisas aí, né? E são até mesmo muito conhecidas. Mas a gente vai ver que falam muitas coisas erradas, ensinamentos errados, e não tem uma palavra, não tem nada que concretiza aquilo que eles estão dizendo. São sempre coisas que eles são inspirados por conta próprias, e não consegue traduzir a Bíblia, não coloca a Bíblia no meio disso. Então, muitas das vezes a gente tem que eu ter esse pensamento de como saber diferenciar quando é o Espírito Santo que está agindo e quando não é. Temos que conhecer a palavra de Deus, porque só desta maneira conseguiríamos, então, fazer a diferença de quando Deus está falando, quando Deus não está falando, quando é alguém que está sendo inspirado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, ou quando alguém está sendo cheio do seu egocentrismo mesmo e colocando ele em conta própria em tudo, né? Mas, continuando, o Espírito Santo ele leva Jesus até o deserto, para Jesus ser provado. Dentro desse meio do deserto, o Senhor Jesus ele é provado. Assim como eu e você, muitas das vezes, passamos por diversos momentos, diversas dificuldades, diversas situações que somos provados. Mas diante de tudo isso, o Senhor sempre nos dá a vitória. Não sei você, mas eu, por diversas vezes, já estive em momentos muito complicados na minha vida, onde eu me perguntei, Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Senhor, até quando eu vou passar por esses momentos de angústia, de tristeza? Até quando eu vou ficar até mesmo nesse deserto? Mas o Senhor Jesus sempre, às vezes ficava em silêncio, às vezes nos respondia. Assim como eu e você, às vezes o Senhor responde imediato, às vezes o Senhor permite-se ficar em silêncio, mas o silêncio de Jesus também é a resposta dizendo, olha, hoje eu não quero falar nada, mas mesmo assim eu continuo ao seu lado. Hoje eu não vou dizer nada, mas mesmo assim eu estou junto com você, eu não te abandono, eu não te deixo só. E essa pessoa que está conosco, não é somente Jesus, mas como também o Espírito Santo. Aonde você me prova isso, irmão? A 14, a Bíblia vai nos dizer que ele é o nosso Consolador, que Jesus ele iria deixar um Consolador. E este Consolador é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muitas das vezes está do nosso lado em momentos que nós nem imaginamos e até mesmo nem esperamos. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, vou falar sobre a minha vida.
Eu não sei você, mas eu, por diversos momentos, já tive um dia complicado, um dia difícil, um dia triste, angustiante. Mas eu colocando um hino dentro de casa, eu lendo uma palavra, eu me lembrando de algo que o Senhor me prometeu um dia, eu até mesmo indo para a igreja, ou assistindo uma pregação em uma rede social, ou alguma coisa assim do tipo, mas ouvindo a voz do Senhor, o meu ânimo veio voltar, a minha alegria veio voltar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos consola, ele tem as suas maneiras de trabalhar na minha vida, na sua vida. Talvez você está passando por um momento complicado e talvez essa palavra que eu estou liberando aqui agora está sendo uma palavra de conforto para o momento que você está passando. Talvez você teve um dia complicado, um dia triste, está tendo um começo de ano complicado, está vindo de anos difíceis. Eu não sei como é que você se encontra, mas diante dessas circunstâncias, o Senhor sempre faz com que você venha receber uma vitória, venha receber uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Por quê? Porque Cristo sempre vai querer o seu bem. O Espírito Santo ele sempre está ali do seu lado, sempre está ali querendo te moldar, sempre está ali querendo trabalhar com você, querendo ser o seu amigo. E como Abimael, você pode mostrar para mim que o Espírito Santo ele me conhece, ou até mesmo ele ouve minhas orações, ou até mesmo como eu conheço o Espírito Santo, como eu sei que é o Espírito Santo que está falando? É através da palavra. Se você não conhece a palavra, você não consegue discernir quando o Espírito Santo fala. Até porque, a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor, ou a Bíblia, né? Ou a palavra mesmo, você pode dizer, ele é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E vai até o fundo da sua alma e penetra e consegue trazer a divisão tanto da alma quanto do espírito. É uma palavra que ela vai na onde você mais necessita. É uma palavra que vai de encontro em momentos que você está mais precisando de uma palavra, mais precisando de um conforto, de um ânimo, talvez, de uma alegria. E a palavra do Senhor, ela vem liberadamente ao seu coração. Porque o Senhor Jesus, ele trabalha dessas maneiras. Mas Jesus, ele viveu e teve uma vida totalmente regida pelo Espírito Santo, totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Não somente isso, mas ele conseguiu passar pelos processos que passou, fez tudo o que fez milagre, operou maravilhas, curou, libertou, expulsou demônios e tudo mais, porque ele é Deus e ao mesmo tempo se fez como um homem, né? E também tinha o Espírito Santo. E passando por esses momentos, ele fez grandes e operou grandes maravilhas. E fez muito mais na minha vida, na sua vida. Talvez você está no momento hoje e olha para trás e fala assim, nossa, eu não sei como eu consigo suportar. Já passou por momentos complicados na sua vida onde você se perguntou, nossa, até quando? Ou eu não consigo entender como é que fulano de tal está de pé. Não sei entender como é que ciclano permaneceu de pé, como é que ciclano fez isso, conseguiu dar a volta por cima. Mas é uma pessoa que ora, uma pessoa que está sempre em jejum, uma pessoa que está sempre ali se consagrando, se preparando, e Deus ele vem fortalecendo nesse sentido as nossas vidas. E o Espírito Santo ele é um mediador nossos corações, trabalhando nossas vidas, aquilo que nós necessitamos. Antes mesmo de nós moldarmos uma palavra, o Espírito Santo já nos conhece, até mesmo quando nós nos ajoelhamos para orar, ou até mesmo quando estamos em qualquer lugar e vamos orar ao Pai, orar a Deus dizendo algo que nós precisamos, muitas das vezes o intercessor é o próprio Espírito Santo e ele escuta a nossa oração, mostra ela, molda ela e leva ao Pai dizendo, olha Senhor, olha Deus, ele está orando assim, mas o que ele precisa não é exatamente isso, ele precisa de força, ele precisa de alegria, ele já tem saúde, mas ele precisa de força espiritualmente, ele já tem dinheiro talvez, mas ele precisa ser rico emocionalmente, ele precisa de ouvir palavras positivas, ele precisa de ouvir palavras de bênçãos ou alguma coisa do tipo. O Espírito Santo é aquele que molda a nossa oração e leva ao Pai, ou até mesmo quando nós nos ajoelhamos para orar e não temos palavras e somente lágrimas rolam nos nossos rostos. Muitas das vezes o Espírito Santo ele conhece cada situação. Cada lágrima que sai no seu rosto é uma interpretação do Espírito Santo ao Pai, dizendo aquilo que você realmente necessita. Então não se preocupe nos momentos em que você ora e você chora.
Não se preocupe nos momentos onde você muitas das vezes não consegue até mesmo conversar com o próprio Espírito Santo, ou até mesmo ora e nem esquece, e nem lembra do Espírito Santo. Tem gente que ora e nem lembra que está orando pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que é o nosso mediador até Cristo. Às vezes a gente ora só falando, Deus, eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo outro, mas esquece do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que traz e leva a nossa palavra até Deus. Mas para entendermos o dia de Pentecostes, irmão, como assim? No texto que nós lemos, no livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vai ver que Jesus, né, ele viveu, ele morreu, porém quando ele reviveu, ele passou um período na terra. E esse período foi de 40 dias. Ele passou 40 dias aqui na terra, provando por diversas situações que ele realmente era o Cristo. Até mesmo no caminho de Emaús, quando ele está indo ali, tem duas pessoas ali no caminho de Emaús, falando sobre ele, comentando sobre Jesus, falando sobre tudo aquilo que Jesus tinha feito, mas não conseguem perceber que Jesus está do lado deles, andando juntamente com eles. Olha, para você ver como muitas das vezes eu e você, talvez estamos andando com Cristo, falando, estamos servindo a Cristo, indo na igreja terça, quinta, sábado, domingo, fazendo um monte de coisas e atividades que envolvem a Cristo. Mas muitas das vezes, quando vem uma dificuldade, nós não procuramos a Cristo. Muitas das vezes, quando vem alguma enfermidade, alguma situação complicada em nossos corações, nós não procuramos a Cristo. Ou seja, estamos no caminho e Cristo está do nosso lado e nós não conseguimos perceber. É exatamente a situação que os dois rapazes do caminho de Emaús estão vivenciando. Estão no caminho de Emaús, mas não conseguem perceber que é o Cristo. Só percebe que é o Cristo no partir do pão. Enquanto muitas das vezes eu e você são exatamente assim. Só percebemos que o Senhor está conosco quando Ele traz uma palavra de refrigério aos nossos corações. E só que o Espírito Santo ele tem muito mais para fazer. Jesus, Deus, como você quiser, como você preferir, Ele tem muito mais para fazer. Deus ele não prefere, Ele não quer falar com você só dentro de uma igreja, muito pelo contrário. Deus fala com você na sua casa, na sua faculdade, na rua, na casa do seu vizinho, dentro da sua casa, no seu quarto, no seu aposento, onde você se sentir melhor. O Espírito Santo ele trabalha e unge e faz com que você entenda que Ele é muito mais e que Ele quer muito mais de você. Porém, para vivenciar isso, tem que ter experiência, tem que ter intimidade com o Pai, tem que ouvir, tem que saber entender quando o Espírito Santo fala aos nossos corações. Mas só conseguimos interpretar e entender que é o Espírito Santo, que é Deus falando conosco mesmo, só quando estudamos a palavra. Se não vivemos uma vida contínua de estudo, de aprendizado, de entendimento da palavra, muitas das vezes estaremos leigos quando alguns assuntos forem falados. Não vamos entender, não vamos cair em qualquer coisa que ouvirmos, vamos ver uma frase bonita no Instagram e vamos querer postar, porque achamos que é bonito, mas não entendemos a fundo sobre o sentido daquela palavra. E assim por diante. Mas Jesus, quando Ele ressurgiu, reviveu, a Bíblia vai nos dizer que Ele passou um tempo de 40 dias. Porém, no dia de Pentecostes, Ele vai aparecer. Não Ele, mas Ele envia o Consolador. Mas como a gente faz para entender isso? A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele ficou na terra durante 40 dias, como eu já disse. Porém, quando chegou no 40º dia, Ele subiu ao céu. E quando Ele subiu ao céu, Ele foi assunto ao céu. Sentou à direita do Pai. Porém, o dia de Pentecostes é o 50º dia. Ou seja, é 50 dias para completar basicamente. Porém, se Jesus subiu no 40º dia, e o dia de Pentecostes foi no 50º, tem um tempo de 10 dias aqui. E Jesus, quando Ele sobe aos céus, Ele diz o quê? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era uma promessa. Jesus tinha subido, mas tinha deixado uma palavra de refrigério, dizendo, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Porém, dentro desses 10 dias, a Bíblia vai dizer que Jesus pede para que o povo fica em Jerusalém. Mas fica em Jerusalém fazendo o quê? Mexendo no celular? Fica em Jerusalém fazendo o quê? Trocando dias de culto para ir em algum lugar que não tem um motivo de você ir, que você pode ir outro dia? Ou até mesmo, não preciso ir para a igreja, não preciso orar. Não. É ficar em Jerusalém, mas fica orando, fica perseverando, continue buscando, continue fazendo algo que chame a atenção
do Mestre, que chame a atenção de Deus, que chame a atenção do Espírito Santo. E é isso que acontece. Enquanto Jesus sobe ao céu e os discípulos eles ficam ali, né, orando durante 10 dias. O povo ele está orando já. Porém, no 50º dia, no dia de Pentecostes, Pente 50, cortes, colheitas. Então, 50 dias da colheita já. Aí, nesse sentido, neste pensamento. Só um detalhe para vocês entenderem um pouquinho. Porém, no dia de Pentecostes, que é o 50º dia, é como se a gente tivesse o pensamento de que os discípulos estavam aqui na terra orando, pedindo para que o Senhor enviasse o Consolador. Jesus lá no céu, conversando com o Pai, dizendo: Senhor, eu sei a necessidade que eles padecem. Eu sei como é viver essa vida que eles estão vivendo. Eu sei que sozinhos eles não vão suportar. Eu sei que sozinhos eles não conseguem. Senhor, eu preciso, e eu prometi a eles que enviaria o Consolador. Então, enquanto a igreja está orando aqui, Deus ele está, né, olhando essa oração, vendo isso que o povo está fazendo, vendo essa busca. Porém, no dia de Pentecostes, Deus ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele desce e enche. Então, é o famoso texto que a gente sempre lê em Atos 2, e cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio de um som, e veio como um som, como um vento veemente, e encheu todos que estavam assentados. Né? Então, desde ali, agora em diante, o Espírito Santo está com o povo, está com a igreja. Porém, se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós não encontramos o nome Amém. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos não tem fim. A palavra Amém é basicamente dizendo que assim seja, ou seja, daqui em diante não precisa ter mais nada. Né? Mas não tem Amém, não tem fim. Porque o dia de Pentecostes foi a abertura da igreja primitiva. E desde então o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida. É por isso que não contém Amém. Porque Atos dos Apóstolos não tem fim. Ele é um livro contínuo e está dando continuidade até os dias de hoje. Porque até os dias de hoje o Espírito Santo fala no meu coração, fala no meu coração, fala no seu coração, fala na minha vida, na sua vida. E ele fala conosco em todos os momentos. E eu queria deixar claro aqui, somente dar uma ênfase para você, que o Espírito Santo ele te conhece. Ele sabe as suas necessidades, sabe os momentos que você precisa ouvir uma palavra. Só que muitas das vezes ele espera que você tenha um relacionamento com ele. E relacionamento com o Espírito Santo é oração, é jejum, é consagração, é entender e meditar na palavra. Tirar um tempo de devoção ao Senhor. Fazer devocionais até mesmo. Estar sempre lado a lado com o Pai, entendendo o que o Pai quer com você e o que você pode oferecer ao Pai. Porque todos nós não fomos coincidência do mundo, não. Se você nasceu porque você foi um projeto do Senhor na vida, você foi um projeto de Deus para que você existisse. Você não é ordem do acaso. Você não é alguém que você não tem importância. Não, você tem um valor para Cristo. Porém, Cristo, ele te ama tanto, mas tanto, que deixou alguém para que viesse te consolar nos seus momentos difíceis. Assim como eu, que sou humano, estou dentro de um corpo humano, assim como você, que muitas das vezes está sempre pendente a pecar e fazer as vontades da carne. Mas o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, consolando nossos corações e intercedendo por nós, levando as nossas súplicas ao Pai. Porém, graças a Deus que tem o Espírito Santo, porque é Ele quem intercede por nós, dizendo quando nós pecamos. Mas que você possa ter sido edificado em algum momento dessa palavra, dessa meditação. Oro pela sua vida, oro por todos os integrantes da staff, oro por nós também. Esse projeto nasceu no coração do Douglas aí, né? Ele também está sendo uma das pessoas que está levando esse trabalho em diante, e eu sou grato pela oportunidade que o Senhor me concedeste e por estar aqui juntamente com vocês, entregando essa palavra, trazendo um momento aqui de conforto. Que Deus vos abençoe e que o Senhor e o Espírito Santo continue falando e trabalhando dentro do seu coração.